milhão de vagas, desculpa, 7 Pô, milhões. vamos ler rapidão a newsletter? Depois a gente vê o Castanhari, o golpe militar. Salve, salve pessoal. Estamos aqui para mais uma leitura da newsletter do Ciro, o Brasil Desvendado. Beleza? Segunda-feira, dia 5 de agosto. Lembrando sempre que é sempre importante financiar uma corrente de opinião independente, então acesse lá, cirogomes.com.br e assine, tá bom? Ainda mais do jeito que tá hoje em dia, né? Muita mídia comprada, muita fake news. É sempre importante financiar e ver uma opinião independente, beleza? No noticiário político. Se você puder dar um likezão aqui também e curtir e compartilhar, eu agradeceria também. Tamo junto? Bora lá? Brasil Desvendado por Ciro Gomes, número 56. Editorial. O grave momento por que passa a nossa vizinha Venezuela precisa ser examinado com um olhar mais complexo do que as simplificações grosseiras, de lado a lado, que lado a lado tem tentado nos impor. Lula parecia começar a tentar corrigir seus erros históricos em relação ao assunto, ficando ao menos calado, enquanto os fluxos legais de divulgação das atas com os resultados oficiais das apurações fossem divulgados. O PT e os pelegos de suas centrais sindicais queimaram a largada defendendo como legítima e regulares as eleições. E Lula foi Lula foi com os dois pés na casca de banana que ele mesmo jogou no chão. Falou besteira grave, de novo. Este episódio ao redor das eleições recém-promovidas no país vizinho é apenas, se puder usar essa palavra diante do que estamos vendo acontecer, o desdobramento de uma novela gerada pelo acúmulo de erros das diplomacias americanas e brasileira. Sim, a situação atual, independente das estratégias históricas que foram se somando, monocultura ao redor de reservas gigantescas de petróleo e elites locais muito corruptas, tanto à direita quanto à esquerda do espectro político, é também um fruto maduro dos graves erros tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Os dois países foram se deixando mover por anacronismos ideológicos, de um lado, e por submissão a ditames plutocráticos, do outro. Para entender os erros grosseiros de Lula e do PT, é necessário que se recuperem as memórias podres de sua promiscuidade com as empreiteiras. Tanto ali quanto cá, é nas tramas da roubalheira promovida pelos dois regimes com as mesmas empreiteiras brasileiras que deve-se achar as razões do alinhamento automático de Lula e do PT com o regime do ditador Maduro. Para entender os erros grosseiros dos sucessivos governos norte-americanos, é necessário entender sua submissão, também corrupta, aos ditados de sua mega empresa de petróleo. Tanto faz se democratas ou republicanos na Casa Branca. E assim, agindo, deixando o terreno livre para a mais profunda perfuração de nossa região aos interesses de Rússia e da China, os primeiros e apressados em reconhecer a legitimidade das eleições, sob pesada contestação. Hoje, os especialistas afirmam que a Venezuela tem mais poder de fogo do que o Brasil, sob o ponto de vista de defesa, e possui artefatos capazes de alcançar Manaus, de onde provém 8% de nossa produção industrial. O acesso à região de Esequibo, reclamada como sua pelo regime de Maduro, só seria possível através do território nacional do estado de Roraima, dado que na outra ponta da fronteira é floresta fechada, impenetrável, e uma força de ocupação, por exemplo. Petróleo na margem equatorial em abundância é do que se trata. O zigue-zague de Lula está enfraquecendo de forma inédita a natural liderança do Brasil nesta banca do mundo. Prisões em massa e já quase 2 semanas de mortos são o dia seguinte de eleições contestadas amplamente não só pela oposição, mas por entidades teoricamente equilibradas, como a Fundação Carter ou a Agência de Direitos Humanos da ONU. As urnas da Venezuela são eletrônicas, melhores do que as brasileiras porque trazem redundância que permite sua checagem de forma simples. Cada uma delas emite um relatório completo da votação nela realizada. Elas se chamam de atas, de maneira que a exibição delas pelo órgão eleitoral, obrigação da lei deles, permite totalização incontestável. Porque, até o momento em que descrevo, domingo dia 4 de agosto, de noite, não divulgaram essas atas? A interferência parece óbvia. Há uma fraude a ser encoberta. O Brasil não pode tolerar isso, seja por nossa obrigação histórica, seja especialmente pelos episódios recentes em que quase sofremos um golpe de Estado ao redor da tentativa de manipulação justo da suspeita sobre resultados eleitorais. É simplesmente impossível ser um democrata aqui dentro e sancionar uma muito provável fraude em nossa vizinhança.
Mais do que isso, é imoralidade repugnante que a promiscuidade corrupta do lulopetismo com o ditador Maduro ofendam o interesse nacional e nosso dever como com a democracia. Palavras duras, hein? Palavras duras, hein, Ciro? Ô louco. Cassino Brasil, degradação moral se espalha como câncer. Havia muitos anos que se discutia a legalização de cassinos no Brasil e, como sempre, o Congresso Nacional não conseguia resolver o problema. Pois bem, sob Bolsonaro/Lula, o Brasil está se transformando num imenso cassino quase totalmente desregulado. E os problemas gravíssimos derivados dessa fragilidade humana, que é a compulsão ao risco em busca de ganho fácil, já estão se fazendo presentes nas famílias brasileiras de forma poderosa. O Exército Brasileiro soltou uma cartilha com orientação sobre o vício em apostas esportivas online e determinou um esforço de palestra com orientação sobre o assunto em mais de 600 organizações militares do país. A cartilha foi recém-atualizada e traz, para todos os brasileiros, apesar da consequência da jogatina desregulada, mais uma contribuição de Lula e do PT à degradação de nossos costumes, o endividamento e o desenvolvimento de transtornos psíquicos, como ansiedade e depressão, que são os principais fatores de risco imposto pela jogatina a todas as suas vítimas. A cartilha do Exército lembra aquilo que a Organização Mundial da Saúde já manualiza em suas orientações técnicas. O vício de jogo tem semelhança clínica aos outros comportamentos típicos de adicção ao álcool ou às outras drogas que geram a dependência química. Na contramão do Exército, o Ministério da Fazenda, vejam só, em sua ânsia arrecadatória para pagar juros aos seus patrões do setor financeiro, soltou dia 31 passado uma portaria com definições até para o famigerado tigrinho, jogo de azar que está arrastando crianças e adolescentes para esse universo trágico. A lavagem de dinheiro para o crime organizado achou sua porta mais folgada. O volume de dinheiro envolvido nessa esculhambação geral é tão grande que a verba publicitária está dando aos tubarões da jogatina uma influência central em nossa grande mídia que já não tem compromisso nenhum com o nosso povo. Daí para o suborno dos políticos e autoridades não tem pulo nenhum. Tudo isso se impôs de forma para dentro de nossas leis e instituições, revelando a baderna em que nos encontramos. E a discussão era, até pouco tempo, se valia a pena liberar cassinos físicos em áreas de potencial turístico para gerar empregos e promover desenvolvimento regional. Triste Brasil. Cara, Tigrinho pegou as maiores redes de TV, os maiores programas com audiência, como futebol, né? E, os maiores influencers. Vide Felipe Neto aí também fazendo propaganda para Tigrinho, né? E agora também parece que o governo tá nessa, né? Embarcando em Tigrinho, coisa do tipo. Então, realmente, o Ciro tem um ponto aqui, né? Na newsletter dele de hoje, ele traz um ponto aí que, mano, Tigrinho vai dar problema, né? Já tá dando problema, essa é a real, né? Banco Central congela a maior taxa de juros do mundo. O Copom, órgão do Banco Central do Brasil que fixa a taxa de juros básica da economia brasileira, a Selic, resolveu manter em pesados 10,5% a taxa de juros brasileira. Com isto e mais o efeito cartel, 85% das transações financeiras brasileiras se concentram em apenas 5 bancos. O Brasil segue impondo aos seus produtores e consumidores as maiores taxas de juros do mundo, e a estagnação econômica, na prática, segue garantida. Vale repetirmos essa obviedade. Se os juros que o governo paga por seus papéis é mais alto do que o lucro dos negócios da economia real, ela para. Simples de entender. Se eu tenho dinheiro, por que vou investir em risco se a renda fixa me dá mais lucro? Ou o oposto. Se eu não tenho dinheiro, como vou tomar emprestado para colocar um negócio cujo lucro é menor do que os juros que tenho que pagar para os bancos? O agronegócio é um exemplo claro entre nós dessa realidade. É o único setor que está crescendo de verdade em nossa economia. O governo paga quase meio trilhão de reais para subsidiar juros e tributos não recolhidos do setor. No mais, está todo mundo fora da horca. Na forca. Os norte-americanos têm uma inflação alta para os seus padrões, ao redor de 4% ao ano. Sua taxa de juros, altíssima para os seus padrões, está em 5,5%, com tendência de queda já para o mês que vem. No Brasil, a inflação está abaixo de 4% e a taxa de juros é de 10,5%. Quem está certo? Os norte-americanos ou nós? O mesmo se sucede na região do euro e no Reino Unido. Todos estão errados e o Banco Central de Lula e do PT está certo? O que me choca mais a cada dia é a cara de pau dessa gente. Dos 9 membros do Copom, Lula indicou 4. Todos os 4 indicados por Lula votaram pelo juros absurdo. Juntos e misturado com os 5 membros indicados por Bolsonaro e mantido por Lula.
É tudo rigorosamente igual quando se trata de manter o modelo econômico, que está destruindo o Brasil. Abro aspas para as declarações do presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Faço cor aos companheiros das centrais sindicais. Taxa de juros de 10,5% ao ano é criminosa. É crime mesmo, só que o criminoso é Lula e seu cúmplice é o PT. Ou não são vocês os responsáveis pela manutenção do bolsonarista Campos Neto e pela nomeação de Galípolo, que votou pela consumação do crime? Palavras duras, hein? Bando de picaretas. Pensam que é exagero? Anotem alguns números bem reais. Com essa taxa de juros, o gasto corrente do Tesouro Nacional, só com juros nos últimos 12 meses, já é maior da história, 844 bilhões de reais. Cortando na carne e especialmente em saúde pública, Haddad anuncia uma economia de 15 bilhões, o déficit primário. Antes da conta de juros no semestre, foi de 68 bilhões. Com os juros, o rombo das contas públicas nos últimos 12 meses foi de 1,2 trilhão. Reparem no T de tapioca. Isto vai tudo para a dívida pública, que está crescendo ao redor de 1% ao mês. Em tempo, os 15 bilhões cortados por Lula nos investimentos são míseros 1,78% dos 844 bilhões que Lula entregou aos banqueiros nos últimos 12 meses. Isso diz objetivamente a que senhor o regime petista serve, enquanto sua presidente dá a linha da mentirada em que se transformaram. Palavras duras. Assassinato do líder político do Hamas em visita oficial ao Irã. Hoje em dia, a prepotência está transformando os cultores do direito em meros ingênuos, desadaptados da vida real. Este é o sentimento que tenho ao ter que testemunhar o recém-episódio em que, tudo indica, o criminoso de guerra Benjamin Netanyahu mandou matar o líder político do Hamas, Israel Renier, numa casa de hóspedes oficial do governo iraniano. Ismail estava lá em visita oficial atendendo a convite do regime iraniano para a posse de seu novo presidente, Mossad Pezeshkian. Calculem bem, o governo do Irã convida uma liderança para uma cerimônia de posse de seu presidente. O assassino sentou-se a 3 cadeiras do representante brasileiro na mesma solenidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Acabada a cerimônia, o convidado oficial vai para uma casa de hóspedes do próprio governo anfitrião e ali é morto por uma explosão a mando do chefe do governo estrangeiro. Pergunta que se impõe: o Irã pode deixar de indignar-se e de reagir? Se sim, estará assinando sua confissão de tigre de papel e desertando de suas ambições de liderança regional? Se não, o assassinato feito nessas circunstâncias será inevitável água na fervura, gasolina para apagar o fogo, na região com potencial de espraiamento global. Um ato que só interessa a Netanyahu, que sabe que tão logo sua guerra desproporcional contra os palestinos acabe, terá que enfrentar o fim de seu regime proto-fascista e as barras dos tribunais locais em Israel e internacionais. Tantos são os seus crimes aos quais se acrescenta mais 7. Mais este. Nada em minha análise permite a ninguém pensar que tenho qualquer tipo de concessão aos métodos do Hamas, especialmente no início desse conflito em andamento, mas o assassinato estava se esforçando pela agenda de paz da comunidade internacional, inclusive advogando internamente a libertação dos reféns civis que fizeram em troca de prisioneiros palestinos nas prisões de Israel. Foi um líder político moderado no contexto passional da região. A vítima deste assassinato, portanto. Isto dito, fica a consequência mais grave: o recrudescimento do conflito e seu espraiamento. A mesma prática de assassinatos à distância, em território estrangeiro, foi praticada contra Fu Shuku, um líder militar do Hezbollah, milícia pró-Irã composta por libaneses, morto em território do Líbano. Claro que há razões de guerra na retórica de lado a lado. Fica muito difícil se reclamar pelo regramento do direito internacional quando, por exemplo, um comando norte-americano invade o território do Paquistão para matar Osama Bin Laden, que é considerado o autor intelectual dos atentados em território norte-americano do 11 de setembro. Mas, ingênuo que seja, é preciso lutar por uma ordem internacional assentada no direito e não na força. Devido processo legal, ampla defesa, presunção de inocência, ônus da prova à acusação, tribunais internacionais isentos, extradição de condenados em foros internacionais, independentemente de nacionalidade, enfim. Quando o regime sanguinolento de Pinochet mandou matar Orléans Letelier,
Em plena via pública de Washington, o governo americano pareceu entender bem o que quero dizer. É preciso que ponha um basta nessa política de assassinatos de Benjamin Netanyahu. Infelizmente não é, nem de longe, o que parece estar acontecendo pela recepção, para além de calorosa, que o Congresso bipartidário dos Estados Unidos deu ao carniceiro de Tel Aviv. A quem interessa tanto sigilo? Questões de Estado há, especialmente em diplomacia ou defesa, em que informações sensíveis devem ser mantidas em sigilo sob pena de sua divulgação provocar grandes males à nação. A transparência, entretanto, deve ser a regra de conduta dos governantes numa democracia. É a lei, são as boas práticas. Os gregos nos legaram a democracia e Péricles, ao determinar a construção dos templos na velha Acrópole de Atenas, mandava entalhar diariamente em mármore o dia a dia das obras, seus custos, prazos, responsáveis, enfim. Sabia o fundador da virtude democrática que uma cidadania bem informada é a base do poder popular. Senão, não é democracia. Trago essas reflexões aqui porque não podemos calar diante de mais um grande abuso que está se espalhando pelo Brasil a partir dos péssimos exemplos de Bolsonaro e de Lula, que, quando criticava Bolsonaro, o condenava pelo excesso de sigilo de 100 anos para tudo enquanto, indo ao governo, está fazendo Lula pior. Segundo a Transparência Internacional, Bolsonaro sozinho decretou mais da metade de todas as determinações de sigilos da história brasileira. Eita peste. Lula anda a passos largos para tomar de Bolsonaro mais este recorde. Vocês sabem, por exemplo, que por ordem de Lula, só os historiadores daqui a 100 anos poderá saber quem a primeira-dama Janja da Silva recebe em sua sala no Palácio do Planalto? É uma fraude a regra, esta decretação, e só se presta à proteção de lobistas e corruptores, dentro da sede do governo. Só no ano passado o governo Lula negou 1.339 pedidos de informação feitos com base na Lei de Acesso à Informação. Do jeito que vai, Lula bate o recorde de Bolsonaro ainda este ano. A escuridão é um manto protetor da corrupção. Como o exemplo vem de cima, estão os governadores, especialmente os de São Paulo e do Rio de Janeiro, estão abusando dessa prática de apagar as luzes sobre atos que deveriam ser de domínio público. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará suspendeu um contrato de quase R$500 milhão sem licitação, feito pela empresa de informática do governo do Estado, controlado pelo PT, e o presidente da ETICE baixou uma portaria, decretando sigilo por 100 anos dos documentos que são essenciais ao deslinde da grosseira fraude. Virou baderna. Rapidinhas. O Ministério da Saúde está escondendo os dados sobre a saúde em Yanomami. Nós e o PT acusamos Bolsonaro de genocídio em tribunais internacionais, pela quantidade de mortes que estavam acontecendo com aquela comunidade extremamente frágil. As mortes aumentaram com Lula. Providência petista suspenderam a divulgação mensal de relatórios com os óbitos desde o fevereiro último, que continha dados de dezembro do ano passado. 2. Reproduzo aqui matéria de Metrópolis cujo título é CGU, aponta distorções de 2,7 bilhões no Ministério da Educação comandada pelo PT em 2023. Ô, louco. Vou ver isso aqui depois. 3. Leilão de petróleo promovido pelo governo Lula dá enorme vantagem à petroleira chinesa. Petrobras fica para trás. A mega empresa chinesa de petróleo China National Offshore Oil Corporation e a Petróleo China ficaram com 23 milhões de barris de petróleo vendidos pelo governo brasileiro em leilão. A Petrobras só conseguiu a medalha de prata, ficando com 14,5 milhões de barris. 4. As queimadas e incêndios estão batendo todos os recordes no Pantanal e também na Amazônia. Só no dia 30 de julho agora, na região de Corumbá, em um único dia foi batido o recorde de queimadas ocorridas em todo o mês de julho do ano passado. Já são 4.134 queimadas registradas num único mês. O pior mês da história tinha sido novembro de 2002, com 2.328. Só para que se tenha noção da tragédia em marcha, enquanto a conversa fiada do marinismo lulista passeia sua propaganda enganosa no estrangeiro. Meu Deus, cara. Merece aplauso para a incrível Rebeca Andrade, ginasta medalhista olímpica que orgulha todo o Brasil. Merece vaia. O puxa-saquismo provinciano e servil de setores da mídia e de alguns acadêmicos, celebrando a discretíssima passagem pelo Brasil na remota década de 90 do economista Donald Harris, pai de Kamala Harris. Por pouco, não dão o mesmo peso à sua estadia na UNB. Aqui teve Levi Strauss e a missão francesa na criação da USP, na década de 30.
é bom ficar de olho nos desdobramentos das investigações pedidas pelo TCU e AGU de desvios na Codevasf e Denox. Pode ser a ponta de um iceberg de irregularidades que vem denunciando há algum tempo. Boa, galera, foi isso aí, nossa leitura da newsletter de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e dar essa moral pra mim aí, deixa um comentário. Demorou?